tarde, está no ar o Primavera Saúde. O nosso tema de hoje é Síndrome de Guillain-Barré. A doutora Amanda está aqui com a gente e vai nos explicar tudinho sobre essa doença. Doutora Amanda, seja muito bem-vinda ao Primavera Saúde. Obrigada, é um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre essa doença com você. Bom, Amanda, queria que tu falasse um pouquinho, se tem como a gente definir exatamente o que é essa síndrome, né? Bom, a síndrome de Guillain-Barré, ela é uma polineuroradiculopatia. O que é isso? É uma doença que atinge os nervos de vários locais do organismo, dos dois lados, tanto nos braços quanto nas pernas. Então ocorre uma lesão no nervo que acaba deixando a pessoa fraca, com uma fraqueza generalizada. Geralmente é uma doença que começa, inicialmente a pessoa sente uma sensação de formigamento, inicialmente nos pés, e ocorre uma progressão desses sintomas ao longo de 7 dias e a pessoa fica com fraqueza, que começa nas pernas e vai aumentando, assim, vai indo para os braços. A gente fala que isso é uma paralisia ascendente. E em torno de 2 semanas a pessoa atinge o pico dessa fraqueza. Se ela não atingir em 2 semanas, ela atinge em 3, e em 4 semanas 90% das pessoas atingiram esse quadro de fraqueza. Então ele evolui bem rápido. É uma evolução de poucas semanas, né? Com um pico maior em 2 semanas. Geralmente a pessoa a grande maioria dos casos ocorre desse tipo, né? Dentro dessas 4 semanas. Antigamente se acreditava muito que seria um tipo só, né? Quando se falava nesse tipo de síndrome. Hoje já acaba abrindo um leque maior, é isso mesmo, doutora? Sim, a síndrome de Guillain-Barré ela é composta por vários tipos. A mais clássica é a polirradiculoneuropatia, inflamatória, desmielinizante. Por quê? Porque ela pega a bainha do nervo, a bainha de mielina que compõe o nervo e vai degradando então o nervo. E desmielinizante aguda, corresponde a 80% dos casos. E o restante são compostos por outros tipos, incluindo evoluções mais subagudas, que vão de 4 a 8 semanas, e também evoluções crônicas, que são evoluções que a fraqueza vai progredindo por mais de 8 semanas. Mas a mais clássica, a mais conhecida, é essa aguda, que corresponde a 80% dos casos. E o que pode acabar causando, né, então, essa doença, né? Ela é uma doença assim que a causa dela não está muito bem estabelecida, mas é observado alguns fatores que aumentariam o risco dessa doença, que seriam cirurgias, gravidez, alguns tipos de tumores, principalmente o linfoma de Hodgkin. Também quem estaria mais com maior risco dessa doença acomete mais os indivíduos mais velhos, com uma média de idade de 40 anos, e os principais que atingem são maiores de 50 a 60 anos, mas também pode acontecer em crianças. E na maioria das vezes, cerca de 70% dos casos, ocorreu algum tipo de infecção nas 4 semanas antes do início da doença, que é uma doença das vias aéreas superiores, por exemplo, um resfriado, uma gripe ou uma doença diarreica. Então, é importante perguntar, né, para o paciente se nas 4 semanas que iniciaram esse quadro de fraqueza que vai progredindo ao longo dos dias, se ele teve algum tipo de infecção. Também um risco menor seria a questão de vacinação. Também tem um risco muito pequeno, raro, do desenvolvimento da doença. Vacinação tem alguma específica? Geralmente a mais citada é a da gripe, mas também pode acontecer na vacinação contra a hepatite também. Tem alguma explicação para essa causa?
é que como geralmente a doença ocorre, primeiro ocorre um quadro infeccioso. Sim. E depois de 4 semanas a pessoa inicia com a doença. No caso da vacinação, a vacinação limita o micro-organismo. Por exemplo, a vacina contra a gripe, né? Ela imita o micro-organismo para o corpo produzir os anticorpos para combater a gripe. No caso da doença, esses anticorpos contra a gripe produzidos poderiam acabar atacando o nervo erroneamente, né? Que não era para isso acontecer, mas acaba acontecendo. Até essa é uma das explicações da doença, né? Que é quando o porquê assim que essa doença ocorre. Alguma das explicações seria porque o vírus, por exemplo, ou uma bactéria, ela possui na sua composição algumas porções que são similares, que são parecidas com o nosso nervo. Então, na hora que o nosso organismo vai produzir anticorpos contra aquele micro-organismo, esses autoanticorpos, além de atacar o micro-organismo, acaba atacando também a bainha do nervo, dos nossos nervos, ocasionando a lesão, porque são muito parecidos a composição. Sim. O nome disso daí se chamaria mimetismo molecular, essa semelhança entre o micro-organismo e o nosso nervo. E qual é a relação, né, entre o vírus Zika e a própria síndrome, né? O vírus Zika também é uma infecção viral, né? Que foram descritos alguns casos de pessoas que foram infectadas pelo Zika e na verdade, que tiveram Guillain-Barré e foi identificado o vírus Zika nessas pessoas, né? É o mesmo caso de outro tipo de infecção. Também isso pode acontecer na dengue, no chikungunya. Então, mas são casos raros, assim, raríssimos, assim. Então, e está sendo estudado melhor essa relação, mas o mais característico são infecções gerais das vias aéreas e os quadros diarreicos. Podemos dizer, então, que ainda não existe uma confirmação a respeito dessa relação com o Zika e a síndrome? Houve alguns casos relatados que o paciente com Guillain-Barré tinha tido a infecção pelo Zika, mas foram poucos casos até agora. E quando a gente acaba falando em sintomas, né? Você acabou citando já desde o começo a questão da fraqueza, né? Que a doença acaba trazendo. Existem outros sintomas que fazem parte desse contexto? Sim, existem outros sintomas que são, por exemplo, sensações de formigamento, principalmente nas extremidades. Pode ter também uma dor neuropática, assim, em fisgada, em choque, em queimação. Também pode ter sintomas que a gente fala que é do sistema nervoso autonômico, que é aquele que controla a nossa pressão arterial, gerando picos de pressão alta, picos de pressão baixa, também que controla os batimentos do coração, podendo gerar arritmia, que controla o nosso suor, podendo levar a alterações no controle da temperatura. Então não é só a fraqueza, né? Tem esses outros sintomas também, que pode acontecer na evolução da doença. Muito bem, doutora Amanda, a gente vai para um intervalo bem rapidinho e voltamos já já, você não sai daí. Estamos de volta, o tema de hoje é Síndrome de Guillain-Barré e eu estou recebendo a doutora Amanda. Bom, doutora, agora falando do quesito da vacinação, a gente já citou um pouquinho, pincelou ali no primeiro bloco, mas agora eu queria aprofundar um pouquinho mais, né? Porque a gente sabe que a população já tem um pouco de receio quando se fala em vacinação, principalmente da gripe, né? Qual o risco, né, que isso pode oferecer, então, para acabar se tornando realmente um problema dessa síndrome, né?
O risco em relação à vacinação ele é muito baixo, em torno de 0,8% em 1 milhão de pessoas. Então, esse risco é baixíssimo. Então, as pessoas poderiam se perguntar, poderiam ter medo de se vacinar devido a esse pequeno risco de desenvolver a síndrome. Mas as pessoas devem continuar se vacinando, porque a gripe em si, a vacina evita a gravidade, assim, doenças mais graves relacionadas à gripe, hospitalizações. Então, a taxa de complicações da gripe é muito maior e a taxa de mortalidade relacionada à gripe também. Então, esse risco não é muito baixo, ele já é baixo, e ainda levando em conta as complicações que a pessoa pode ter quando ela adquirir uma gripe e não é vacinada. Então, o benefício é muito maior em relação a esse pequeníssimo risco, né? Com certeza. Agora, falando em questão, a gente acaba, em pesquisa, né, eu acabei percebendo que existe um número muito grande, principalmente nos Estados Unidos, com essa síndrome, né? Agora, em questão de Brasil, né, doutora, como é que vocês recebem esses casos? Eles são frequentes? É comum? A doença de Guillain-Barré, assim, ela é uma doença relativamente rara, acomete cerca de 1 a 2 pessoas em 100 mil habitantes. Então, ela é relativamente, não é tão comum assim. Sim. Né, mas ela é uma emergência médica, deve ser levada ao hospital o pronto atendimento assim que iniciam os primeiros sintomas ou na suspeita da doença, para um médico já poder examinar. E no Brasil, a doença de Guillain-Barré não é uma doença de notificação, então não tem dados tão precisos de quantos casos a gente tem, mas gira em torno da incidência de 1 a 2 casos a cada 100 mil habitantes por ano. E qual é o risco, né, os fatores de risco da síndrome? Os fatores mais relacionados seriam a idade, né? Quanto mais indivíduos mais com idade maiores de 50, 60 anos, têm um risco um pouco maior. Então, a prevalência dele, a incidência também de 1 a 3 daí, a cada 100 mil habitantes. O sexo masculino, ele é ligeiramente um pouco mais afetado do que relação ao feminino, e também tem aquelas questões de cirurgias de grande porte, tumores, gravidez, também e as infecções, tanto bacterianas quanto virais, além daquele pequeníssimo risco da vacinação também. Sim. Então, esses são os fatores principais. Quais são as partes do corpo, né, que acabam sendo mais afetadas com a doença? A principal, sem dúvida, é a fraqueza muscular, que ela é generalizada. Começa, então, de baixo para cima, né? Ela é ascendente. Então, começa nas pernas, vai evoluindo, pegando toda a perna, depois os braços, e cerca de 1/3 dos casos pode atingir a respiração, também a via respiratória, e os pacientes podem necessitar de suporte para conseguir respirar, que daí se chama ventilação mecânica, quando é colocada um tubo que vai até próximo aos pulmões para colocar o ar para dentro e retirar. Então, 1/3 dos casos está associado a envolvimento da musculatura respiratória também. Eu ia te perguntar exatamente isso, essa relação, né, do problema respiratório. Nessa questão, né, doutora, por que acaba afetando também a respiração, né? Porque na respiração também são envolvidos os músculos, né? E a lesão que é ocasionada nessa doença, ela é generalizada. E os nervos inervam toda a nossa musculatura, né? E a gente tem músculo em todas as partes do corpo, desde no pescoço, na musculatura respiratória, na faringe, toda a musculatura. Então, ele acaba subindo e, em alguns casos, cerca de 1/3, acaba envolvendo a musculatura respiratória também.
Como é que é feito o diagnóstico da síndrome? O diagnóstico é feito com a história clínica, que é essa que a gente conversou, de como são os sintomas, se teve algum quadro infeccioso antes. E junto com isso é feito um exame que é retirado um pouco de líquido da coluna, da medula ali espinhal, um líquido incolor, que se chama o líquor. E nesse líquido é feito um exame que mostra, na grande maioria dos casos, um aumento de proteínas e células baixas, que o nome disso mais científico seria uma dissociação albumino-citológica, que é esse grau de proteínas elevadas com as células, com poucas células. Outro exame também que deve ser solicitado é a eletroneuromiografia, para ver, ele analisa como que está a condução do impulso nervoso, dos nervos para o músculo. Então, com esse exame pode ver como se fosse um grau de acometimento dos nervos de todo o corpo, e ele pode dizer esse grau dizendo o prognóstico também da doença, assim, ajudando no prognóstico da doença e no diagnóstico também, porque vai dizer o tipo de lesão que está ocorrendo. São os dois principais exames. E como é que está o tratamento hoje, né, no mercado disponível para tratar a síndrome? O tratamento, ele deve ser feito o quanto antes. Ele visa diminuir, qual é o objetivo do tratamento? É diminuir tanto a gravidade quanto o período que a pessoa fica com a fraqueza. Então, ele diminui um pouco esse período que a pessoa fica fraca. Tem dois tipos de tratamento para o tipo de síndrome de Guillain-Barré mais comum, que seriam a plasmaférese, que a plasmaférese, ela filtra o sangue, é uma máquina que filtra o sangue, e com isso ela retira aqueles anticorpos que o nosso corpo acabou produzindo demais, que em vez de estar atacando algum micro-organismo, está atacando os nossos nervos. Então ele filtra isso. Um outro tratamento é a imunoglobulina, a administração de imunoglobulina. A imunoglobulina é um anticorpo também, mas daí é um anticorpo que vai bloquear os nossos anticorpos, e com isso vai bloquear esse processo inflamatório que está acontecendo no nosso organismo. Então esses dois são os principais tratamentos que devem ser realizados o quanto antes. Muito bem, nós vamos então para mais um intervalo e voltamos já já. Estamos de volta e o tema de hoje é síndrome de Guillain-Barré. E a doutora Amanda saiu do nosso intervalinho, né, doutora? A gente está falando sobre tratamento, né? Nesse quesito do tratamento ainda, né? Quanto tempo que dura esse tratamento até se ter realmente uma melhora que já dê para ver, né? A melhora, ela geralmente inicia cerca de mais ou menos 20, 30 dias do início da doença, e geralmente a pessoa já está independente para andar sozinha em cerca de 6 meses, na maioria dos casos, em cerca de 80% dos casos.
sendo que se o tratamento for administrado o mais rapidamente possível, esse intervalo ele diminui em algumas semanas e também a pessoa pode diminuir a gravidade, ela pode não ser necessário fazer aquele procedimento de ir para a ventilação mecânica, o que é um fator que acaba fazendo com que a recuperação demore mais em relação àqueles pacientes que não precisaram desse suporte. Essa doença, né, eu acho que dessa deve ser uma curiosidade até dos telespectadores, ela tem cura? A maioria dos pacientes, né, 80%, eles vão ficar independentes para caminhar, podendo ficar com alguma sequela. Ele é um tratamento que visa diminuir a gravidade e diminuir um pouco a recuperação. Não é uma cura em si. Não é uma cura em si. Não é um tratamento que a gente vai dar e vai curar o paciente. Então não tem uma cura. Aqueles pacientes que porventura não receberam esse tratamento vão demorar um pouco mais para ir se recuperando e podem necessitar dessa ventilação mecânica e podem prolongar esse quadro de fraqueza. Como conviver, né, então, com essa síndrome? No tratamento também tem que ser necessário bastante suporte com fisioterapia, com terapia ocupacional, já precocemente no início do quadro, já intra-hospitalar, durante a estadia no hospital, e quando o paciente recebe alta, ele deve continuar com a fisioterapia seriada, né, regular, para ir recuperando aos poucos os movimentos do corpo, dos músculos. E quais são as possíveis complicações, né, doutora? Porque existem pessoas que acabam não realizando tratamento, ou achando que é normal, deixa para depois, e acabam não indo atrás realmente de um tratamento. Nesse quesito, né, quais as possíveis complicações nesse caso? As complicações da doença, como o paciente ele vai ficar com uma fraqueza generalizada, ele pode até ficar tetraplégico, que quando está com uma paralisia completa dos braços e das pernas, ele vai ficar acamado, e isso é um fator de risco para, por exemplo, úlceras na pele, desenvolvimento de infecções também, infecções respiratórias. Outro fator é a trombose venosa. Também, como o paciente está num estado grave e acamado, pode ter alguma lesão no estômago, como sangramentos. Também em infecções urinárias ou descontrole da diurese, que é a micção, que é o fazer xixi. Todos esses fatores têm que ser serem cuidados num ambiente, idealmente, de unidade de terapia intensiva, na UTI. Então, todos esses fatores são levados em conta e medicações são realizadas para evitar que todas essas complicações aconteçam. Existe alguma maneira de tentar prevenir essa síndrome? Infelizmente, essa síndrome não tem uma prevenção. Como a causa dela ainda é estudada, é desconhecida, a gente não tem uma prevenção específica para a doença. O que a gente tem que estar atento é aos sintomas iniciais e procurar o auxílio médico o mais rapidamente possível para ser iniciado o tratamento e a recuperação poder ser um pouco mais rápida em relação ao quadro. Doutora Amanda, Primavera Saúde já está chegando na reta final, o tempo passa muito rápido, mas queria agradecer, né, por você ter aceito o nosso convite, vir participar do Primavera Saúde, e eu deixo esse momento agora aberto, né, para você fazer suas considerações finais. Eu agradeço também de poder ter participado do programa, de falar um pouquinho sobre essa doença que não é muito conhecida na área da neurologia. E dizer que eu estou aberta a novas oportunidades de conversar sobre algum tema neurológico, e acho que é isso.
Muito obrigada, doutora Amanda, mais uma vez. E vamos para o nosso momento de reflexão. Levai as cargas uns dos outros e assim cumpriremos a lei de Cristo. Gálatas, capítulo 6, versículo 2. O Primavera Saúde de hoje vai ficando por aqui, mas nós voltamos semana que vem, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau.